Que a paz do nosso Deus esteja convosco. Abra sua Bíblia na Epístola de Tiago, capítulo 1, versículo 5. Tiago 1:5. Lembrando que epístola é uma carta. Então é carta de Tiago. E esse Tiago que escreveu essa carta, justamente, ele foi o irmão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por parte de mãe. Foi líder da igreja em Jerusalém. E inspirado pelo Espírito Santo, ele escreveu essa carta destinada aos cristãos, ou seja, isso é para mim, para você. Diz o seguinte, Tiago capítulo 1, versículo 5. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes improspera, e ser-lhe-á concedida. Sabedoria é algo essencial, algo importante que o ser humano, que o cristão, ele deve ter, para que assim, pessoa com sabedoria, ela saiba lidar com os problemas, com as adversidades, com as tribulações no seu dia a dia. Sabedoria para saber conduzir a sua casa, a sua família, os seus negócios, os seus recursos financeiros. É sabedoria para ganhar pessoas para Cristo, para lidar com pessoas que elas não são de Cristo, enfim. Ter sabedoria é algo essencial. E aqui a recomendação é que se a pessoa, o cristão, necessita de sabedoria, ele pede a Deus, peça a Deus. E Deus vai dar sabedoria. Entenda, não somente sabedoria, mas outras coisas que nós necessitamos e pedimos para Deus. Tem coisas que Deus, ele vai assinar em cima e vai nos dar, mas tem coisas também que, se essas coisas não vão fazer bem para a gente, Deus não vai nos dar. Mas quando se trata de sabedoria, Deus, ele dá sabedoria para todos aqueles que lhe pedem. E uma coisa que Salomão, ele pediu para Deus, quando Deus falou para ele, pede-me o que queres, eu te darei, foi o quê? Sabedoria. Então, meu irmão, minha irmã, não hesite em pedir sabedoria para Deus. E Deus, ele vai te conceder. Continuando, versículo 6, peça, porém com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Então, quando a gente pede sabedoria para Deus, nós devemos pedir com fé e não podemos duvidar. E outra coisa, não é somente sabedoria, mas seja uma
cura, um milagre, uma porta de serviço, não importa. Tudo aquilo, o que você for pedir para Deus, peça com fé e não duvide. A dúvida, ela é oposta à fé. A dúvida é inimiga da fé. E a dúvida justamente é algo que impede Deus de trabalhar, de operar nas nossas vidas. Então, se queremos que Deus ele venha trabalhar nas nossas vidas, venha cuidar de nós, venha atender às nossas petições, nós devemos pedir com fé, crer que Deus vai fazer, que Deus vai operar. A dúvida vai querer atuar em mim, em você. Mas aí devemos usar o escudo da fé e permanecer firmes, convictos, crendo que Deus está trabalhando, que Deus está operando. Ainda que de repente as circunstâncias, no caso, elas digam não para mim, para você, mas devemos o que? Crer, porque a fé, falando figuradamente, é como se fosse um imã que chama a atenção de quem? De Deus. Então, ainda que de repente você com os olhos humanos não esteja vendo a bênção, não esteja vendo a resposta, não esteja vendo o impossível, mas continue crendo e através dessa fé, Deus, ele vai fazer o que? O extraordinário acontecer. Apenas não duvide. Não deixe que os problemas, as adversidades, elas venham te impelir, ou seja, venham te jogar para um lado, para o outro. Mas continue crendo em Deus, crendo que Deus está fazendo o impossível. E outra coisa, uma coisa é a pessoa crer na existência de Deus. Isso é uma coisa. Agora, outra coisa é a pessoa crer que Deus existe e que Deus está cuidando dela e que Deus está trabalhando na vida dela. Então não creia somente na existência de Deus, mas creia que Deus, ele está cuidando de você, que Deus está trabalhando ao teu favor, independente da situação. Versículo 7. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Tá vendo? Então a pessoa que duvida, a pessoa que ela vive pelas aparências, ela vive por aquilo que ela está vendo e não pela fé, essa pessoa não vai alcançar de Deus nada, nem sabedoria e nada que ela pedir para Deus. Não vai alcançar, porque lembrando, a dúvida impede Deus de trabalhar na vida do ser humano. Versículo 8. Homem de ânimo dobre. O que é ânimo dobre? É aquela pessoa dividida. É aquela pessoa que cochia entre dois pensamentos. É aquela pessoa que não está firme, que ela não tem convicção naquilo que ela pediu para Deus. E até mesmo na realidade, o ânimo dobre, muitas vezes, ele nem está firme com o Senhor. É aquela pessoa
que uma hora acredita, daqui a pouco já não acredita. Ou seja, o ânimo dobre é aquele que não tem estabilidade até mesmo na sua vida espiritual, no seu relacionamento com Deus. Uma hora está na igreja, daqui a pouco já não está mais na igreja, uma hora está orando, depois já não ora, uma hora medita na Bíblia, daqui a pouco já não está mais meditando, enfim, não tem estabilidade. É isso que é o ânimo dobre, é o que está dividido, mas não tem certeza, não tem firmeza naquilo que quer. Ainda no versículo 8, finalzinho, inconstante em todos os seus caminhos. O que é uma pessoa inconstante? É uma pessoa que ela não permanece. É uma pessoa que ela até começa uma coisa, mas ela nunca termina. Às vezes, um exemplo, a pessoa ela começa um curso e não termina aquele curso. A pessoa, no caso, inconstante, é aquela que não tem constância. E constância é perseverar. Então, nós devemos ser pessoas perseverantes, nós devemos perseverar em oração, na busca a Deus, enfim. E o diabo, os demônios, é o mundo, no caso, e até mesmo a nossa carne, o nosso eu, vão fazer de tudo para eu e você não sermos constantes, ou seja, perseverantes. E se a pessoa for inconstante, na realidade, nem a salvação ela vai alcançar. Então, não seja uma pessoa de ânimo dobre, não seja inconstante, mas seja uma pessoa perseverante. E Jesus, ele vai te abençoar, Deus vai te abençoar. Como nós já falamos, ainda que tudo esteja dizendo não, mas continue perseverando e no momento certo, Deus vai te abençoar. Perseverar, eu costumo dizer que é a pessoa não desistir, mas ela continuar insistindo naquilo que ela sabe que vai vir da parte de Deus para a vida dela. Então essa é a palavra de hoje, guarda ela no seu coração. Lembrando, se você não é inscrito no meu canal, se inscreva, deixe o seu joinha aí, os seus comentários a respeito da mensagem e compartilhe essa mensagem com outras pessoas. Forte abraço, fique na paz.